Quantas vezes alguém já tentou te cutucar só para ver sua reação? No trabalho, aquele colega que solta uma ironia esperando que você exploda. Em casa, um familiar que insiste em provocar para te tirar do sério. Ou até nas redes sociais, quando alguém comenta só para gerar conflito. O que eles não suportam é quando você não entra no jogo. Quando você age diferente, quando mantém a calma, quando não dá a reação que esperavam. Isso incomoda mais do que qualquer palavra que você poderia dizer. E não é só nas provocações. Eles também não suportam quando você não precisa da aprovação deles para viver do seu jeito. Quando você acorda cedo e faz o que precisa ser feito, enquanto eles escolhem a preguiça. Quando você não se apega a coisas ou pessoas para se sentir completo. E principalmente quando você consegue manter serenidade, mesmo quando tudo à sua volta parece estar desmoronando. É sobre isso que vamos falar hoje. Vou te mostrar 5 atitudes estoicas que o mundo não aguenta ver em alguém que se domina. Porque cada uma dessas atitudes é como um espelho, mostra a eles tudo o que ainda não conseguem ser. E antes de irmos para a primeira parte, eu quero que você prove para si mesmo que está nesse caminho. Escreve nos comentários a frase: "Eu não me deixo mais controlar". Esse é o seu compromisso silencioso com a sua força. No dia a dia, sempre tem alguém testando seus limites. O colega de trabalho que solta uma piadinha para te ridicularizar na frente dos outros. O motorista no trânsito que buzina, fecha o carro ou xinga, esperando que você perca a cabeça. O familiar que provoca só para puxar uma briga no jantar. Essas situações acontecem o tempo todo e a maioria das pessoas cai na armadilha, responde no calor da emoção, discute, perde tempo e gasta energia que nunca vai recuperar. Mas quando você escolhe permanecer em silêncio, tudo muda. Esse silêncio não é passividade, não é medo, é domínio. Ele quebra o ciclo, porque quem provoca só se alimenta da sua reação. Quando você não dá essa reação, você mostra que a chave está nas suas mãos. O outro percebe que não tem controle nenhum sobre você e isso o deixa desconfortável. O silêncio é firmeza. É a prova de que você não precisa reagir a tudo para mostrar quem é. É maturidade. É autoridade interna. E esse tipo de postura incomoda porque expõe, sem palavras, a fragilidade de quem não consegue se controlar. E aqui está o ponto. Cada vez que você não reage, você se fortalece. Você mostra para si mesmo que não precisa se perder no calor da emoção. Você guarda sua energia para o que realmente importa. Mas, se o silêncio já deixa muita gente inquieta, existe algo ainda mais perturbador. Quando você mostra que não precisa da aprovação de ninguém para continuar sendo quem você é. E é exatamente sobre isso que vamos falar na próxima parte. Quantas vezes você já deixou de fazer algo por medo do que iam pensar? Não postar uma ideia nas redes sociais porque poderiam criticar. Não vestir a roupa que queria porque alguém poderia rir. Não seguir um caminho diferente no trabalho porque a família não iria aprovar. A verdade é que boa parte das pessoas vive acorrentada ao olhar dos outros e nem percebe o quanto isso as aprisiona. Mas quando você começa a agir sem pedir autorização, tudo muda. Você decide viver de acordo com o que acredita e não com o que esperam de você. E é aí que muitos não suportam, porque perderam o controle. Eles não conseguem mais te manipular pelo medo da rejeição. Você mostra que não precisa de aplausos para seguir firme no que escolheu. Essa indiferença não é arrogância, é liberdade. É entender que a opinião dos outros é instável, muda a cada momento, e não pode ser o alicerce da sua vida. Quem vive buscando aprovação nunca encontra paz, porque está sempre ajustando a própria identidade para caber nos moldes de alguém.
É por isso que a sua postura incomoda. Quando você age de acordo com a sua consciência, você mostra, sem precisar falar, que eles poderiam estar fazendo o mesmo, mas não tem coragem. E se a sua indiferença diante da opinião dos outros já é suficiente para deixá-los desconfortáveis, existe algo que pesa ainda mais: a sua disciplina. Porque a sua constância diária se torna um lembrete doloroso da falta de esforço deles. E é exatamente sobre isso que vamos falar na próxima parte. Poucas coisas incomodam tanto quanto ver alguém sendo disciplinado todos os dias. Você acorda cedo para treinar enquanto eles ainda estão dormindo. Você abre um livro para estudar enquanto eles passam horas rolando a tela do celular. Você cumpre suas metas enquanto eles inventam desculpas para adiar mais uma vez. A sua constância funciona como um lembrete cruel. Se você consegue, eles também poderiam, mas preferem se esconder atrás da preguiça. A disciplina é incômoda porque não depende de inspiração, depende de escolha. Quem olha de fora vê a sua rotina e se sente acusado, mesmo que você não diga uma única palavra. A sua presença é suficiente para revelar a falta de esforço deles. Por isso criticam, zombam, tentam desvalorizar. Porque se aceitarem a sua disciplina como válida, terão que admitir a própria fraqueza. Os estoicos já sabiam disso. A vida não se transforma em grandes explosões ocasionais, mas no que você faz repetidamente, até quando não tem vontade. E é justamente isso que torna a disciplina poderosa. Ela molda caráter no silêncio, sem precisar de plateia. E aqui está a verdade que muitos não suportam encarar. A sua disciplina não é apenas um avanço pessoal, é um espelho. Ela mostra para os outros o quanto estão parados, e isso é insuportável para quem escolheu viver no comodismo. Mas existe algo que incomoda ainda mais do que ver alguém disciplinado. É ver alguém que não depende de nada nem de ninguém para seguir firme. Esse é o poder do desapego. E é sobre isso que vamos falar na próxima parte. Observe como a maioria das pessoas reage quando perde algo. Um celular quebrado se transforma em tragédia, um cargo no trabalho se torna questão de vida ou morte. O fim de um relacionamento vira sinônimo de fim de mundo. Elas se agarram a tudo como se a própria identidade dependesse disso. E é exatamente por isso que não suportam ver alguém que vive diferente, alguém que sabe soltar. Quando você mostra que não se desespera ao perder uma oportunidade, que não desmorona porque alguém foi embora, que não precisa de curtidas em redes sociais para se sentir valorizado, o incômodo é imediato. Você expõe o quanto elas são escravas do que acreditam possuir. Sua liberdade denuncia a prisão delas. O desapego não significa indiferença pela vida, mas clareza. Clareza de que nada externo pode ser a base da sua felicidade. Marco Aurélio já dizia: tudo que pode ser tirado de você nunca foi realmente seu. Esse entendimento liberta e incomoda. Porque enquanto os outros vivem colecionando correntes, você mostra que pode caminhar sem peso. E o que mais irrita é que ao viver desapegado, você se torna inatingível. Não podem te chantagear com medo de perda. Não podem te controlar com promessas de status ou aprovação. Você é dono de si. Agora você entende por que tantas pessoas não suportam quando você age assim. Porque o seu silêncio diante da provocação tira delas o poder. A sua indiferença diante da opinião alheia mostra que você não é marionete. A sua disciplina diária expõe a preguiça que elas tentam justificar. O seu desapego revela o quanto ainda são escravas do que possuem. E a sua serenidade em meio ao caos prova que a verdadeira força está em quem se domina. Essas 5 atitudes não são fáceis, mas são a base de uma vida estoica. E justamente por isso incomodam tanto, porque revelam que a maioria ainda não consegue ser dona de si mesma. Agora é a sua vez. Escreve aqui nos comentários a frase: minha paz não tem preço.
Essa é a sua marca de compromisso silencioso com a sua força. Se esse vídeo falou com você, já deixa o like, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa dessa mensagem hoje. Aqui estamos formando uma legião de soldados estoicos, homens e mulheres que escolheram firmeza, clareza e disciplina para viver acima do caos. Eles não suportam, e é exatamente por isso que você deve continuar. Mantenha-se firme, mantenha-se forte.